Os Estados Unidos da América, uma nação vasta e diversificada localizada na América do Norte, possui uma história complexa e multifacetada, que abrange desde os tempos pré-colombianos até os dias atuais. Nesta exploração histórica, iremos percorrer os períodos significativos, que contribuíram para moldar a identidade e o destino dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, uma nação rica em diversidade cultural e histórica, tem suas raízes profundamente entrelaçadas com as civilizações indígenas, que habitavam o território antes da chegada dos europeus. Entre esses povos indígenas, destacam-se várias culturas distintas que floresceram em diferentes regiões do país. A civilização mississippiana, por exemplo, prosperou ao longo das margens do rio Mississippi e seus afluentes. Conhecida por suas impressionantes construções cerimoniais em forma de montes de terra, como os encontrados em Cahokia, essa cultura desenvolveu uma agricultura avançada e complexos sistemas sociais e políticos. No sudoeste dos Estados Unidos, a civilização Anasazi deixou um legado duradouro com suas habitações em penhascos, os chamados pueblos. Eles eram mestres da agricultura em terras áridas, e desenvolveram uma rica tradição de arte rupestre, que ainda fascina os estudiosos e visitantes da região. Enquanto isso, no Arizona Central e Sul, a civilização Ohokam se destacou pela construção de sistemas de irrigação complexos que permitiram o cultivo de terras áridas. Suas habilidades em cerâmica e outras formas de arte também são notáveis. Na região sudoeste, a cultura pueblo floresceu, construindo habitações em adobe em forma de pueblos, algumas das quais ainda estão ocupadas hoje por descendentes desses antigos povos. Eles mantiveram tradições ancestrais de agricultura e cerâmica, e sua cultura continua a desempenhar um papel vital na identidade do sudoeste americano. Os povos da cultura Hopewell deixaram uma marca indelével na região dos Grandes Lagos e do Vale do Rio Ohio, onde construíram impressionantes estruturas cerimoniais, como montes de terra e complexos de sepulturas. Seu comércio de longa distância e suas habilidades artísticas contribuíram para uma rede de intercâmbio cultural que se estendia por vastas distâncias. Da mesma forma, a cultura Dena, também presente na região dos Grandes Lagos e do Vale do Rio Ohio, é conhecida por seus túmulos em forma de montes e suas habilidades em trabalhar o cobre, demonstrando uma sofisticação tecnológica e cultural surpreendente para sua época. Essas e outras culturas indígenas dos Estados Unidos deixaram um legado duradouro, que continua a influenciar a paisagem cultural e histórica do país até os dias atuais. Seus conhecimentos, tradições e realizações são lembrados e valorizados como parte integral da história americana, fornecendo insights importantes sobre a diversidade e a riqueza das experiências humanas neste vasto continente. A chegada dos europeus às terras que eventualmente se tornariam os Estados Unidos da América foi um evento transformador que marcou o início de uma nova era na história do continente americano. Em 1492, Cristóvão Colombo, navegando sob o patrocínio dos monarcas espanhóis, chegou às ilhas do Caribe, inaugurando assim a era da exploração europeia nas Américas. Essa jornada histórica foi impulsionada por uma busca por rotas comerciais mais diretas para as ricas terras do Oriente, bem como por um desejo de expandir a influência e o poder dos impérios europeus. A partir desse ponto inicial, uma série de expedições e descobertas se seguiram, com exploradores de diversas nacionalidades europeias navegando para o oeste em busca de novas terras, riquezas e oportunidades. Os espanhóis, em particular, rapidamente estabeleceram uma presença significativa no Novo Mundo, explorando e colonizando vastas áreas da América Central e do Sul. Nomes como Hernán Cortés, que conquistou o Império Azteca, e Francisco Pizarro, que derrotou o Império Inca, são amplamente conhecidos por suas explorações e conquistas na região. Enquanto os espanhóis concentravam seus esforços no sul e no oeste, os portugueses também desempenharam um papel importante na exploração das Américas. Navegadores como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral exploraram as costas da América do Sul, contribuindo para a expansão do Império Colonial Português, que incluía o Brasil. Paralelamente, exploradores ingleses, como John Cabot, realizaram expedições para o norte, explorando as costas da América do Norte em busca de uma passagem para as Índias Orientais.
Embora essas expedições não tenham encontrado o que procuravam, elas ajudaram a estabelecer o conhecimento europeu sobre as terras que mais tarde se tornariam parte dos Estados Unidos. Essas primeiras incursões europeias marcaram o início de um período de encontro e intercâmbio entre o Velho e o Novo Mundo, que teria profundas consequências para ambos os continentes. O contato entre europeus e povos indígenas trouxe mudanças significativas para as sociedades e culturas envolvidas, e estabeleceu as bases para o estabelecimento das colônias europeias nas Américas. A colonização inglesa desempenhou um papel crucial na formação dos Estados Unidos da América. No início do século XVII, os colonos ingleses estabeleceram as primeiras colônias ao longo da costa leste, buscando expandir o Império Britânico e explorar novas oportunidades econômicas. A primeira colônia permanente foi Jamestown, fundada em 1607 na Virgínia. Inicialmente, os colonos enfrentaram dificuldades, incluindo conflitos com povos indígenas locais e condições adversas de vida. No entanto, eles eventualmente prosperaram com a introdução da agricultura do tabaco, que se tornou uma importante exportação. Outra colônia importante foi Plymouth, fundada pelos peregrinos em 1620. Os peregrinos buscavam liberdade religiosa e estabeleceram uma sociedade baseada em princípios democráticos. Sua chegada marcou o início da colonização da região, que mais tarde se tornaria conhecida como Nova Inglaterra. Durante o século XVII, mais colônias foram fundadas ao longo da costa leste, incluindo Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul, e Geórgia. Cada uma dessas colônias tinha suas próprias características distintas, incluindo economias baseadas na agricultura, comércio e pesca. Ao longo dos anos, as colônias inglesas enfrentaram desafios, como conflitos com povos indígenas, rivalidades entre as colônias, e intervenção do governo britânico. A colonização inglesa deixou um legado duradouro nos Estados Unidos, influenciando a língua, a cultura, o sistema legal e político do país. Muitos dos princípios fundamentais da democracia americana têm suas raízes na experiência colonial inglesa, moldando assim o curso da história americana. A presença holandesa na colonização dos Estados Unidos da América foi significativa, embora menos conhecida em comparação com outras potências coloniais, como a Inglaterra e a Espanha. Os holandeses estabeleceram uma colônia na região que hoje é conhecida como Nova York, inicialmente chamada de Nova Amsterdã. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais fundou Nova Amsterdã em 1624, como um posto de comércio para facilitar o comércio de peles e outros produtos com os nativos americanos. A cidade cresceu rapidamente e se tornou um centro comercial vital na colônia holandesa de Nova Holanda. Os holandeses mantiveram relações comerciais com os povos indígenas locais, incluindo as tribos Lenape, e estabeleceram um sistema de trocas e alianças que beneficiou ambas as partes. Além do comércio de peles, Nova Amsterdã também se tornou um importante centro de comércio marítimo. No entanto, as tensões surgiram entre os colonos holandeses e os povos indígenas, e também com as potências coloniais vizinhas, especialmente a Inglaterra. Em 1664, os britânicos conquistaram Nova Amsterdã durante a Segunda Guerra Anglo-Holandesa, e a renomearam para Nova York em homenagem ao Duque de York, futuro rei James II da Inglaterra. Embora a presença holandesa em Nova York tenha sido breve, seu legado permanece na arquitetura, na toponímia e na cultura da cidade. Muitos dos nomes de lugares e bairros em Nova York têm origens holandesas, como Harlem, de Haarlem, e Brooklyn, de Breukelen. A influência holandesa também pode ser vista em elementos da cultura americana, como a tradição de celebração do Natal, e o sistema de canais de Nova York, que remonta aos canais construídos pelos holandeses em Nova Amsterdã. A colonização francesa nos Estados Unidos da América teve um impacto significativo, especialmente na região do atual estado da Louisiana. Os franceses estabeleceram uma presença na América do Norte no início do século XVII, com a fundação de colônias e postos comerciais ao longo do rio Mississippi e em outras áreas estratégicas.
A mais famosa colônia francesa na América do Norte foi a Louisiana, que recebeu esse nome em homenagem ao rei Luís XIV. A região da Louisiana era vasta e abrangia uma grande parte do centro da América do Norte, incluindo áreas dos atuais estados de Louisiana, Arkansas, Missouri, Illinois, e outros. Os franceses estabeleceram uma rede de postos comerciais ao longo do rio Mississippi e de seus afluentes, facilitando o comércio de peles e outros produtos com os povos indígenas locais. Além disso, os franceses também construíram Forte Maurepas e Forte Rosalie, para proteger seus interesses na região. A colonização francesa na América do Norte, no entanto, enfrentou desafios, incluindo conflitos com outras potências coloniais, como a Inglaterra e a Espanha, e tensões com os povos indígenas locais. Apesar desses desafios, os franceses conseguiram manter uma presença significativa na região por várias décadas. No entanto, em 1763, após a derrota na Guerra dos Sete Anos, a França foi forçada a ceder grande parte de suas terras na América do Norte para a Inglaterra e a Espanha. O Tratado de Paris de 1763 marcou o fim oficial do domínio francês na América do Norte, com a Louisiana sendo transferida para o controle espanhol. No entanto, a influência francesa na Louisiana perdurou, e sua herança pode ser vista até hoje na cultura, na culinária e na arquitetura da região. A colonização francesa deixou um legado duradouro nos Estados Unidos, contribuindo para a diversidade cultural e histórica do país. A presença sueca na colonização dos Estados Unidos da América foi relativamente breve, mas deixou um legado importante, especialmente na região que hoje é conhecida como Delaware Valley. No século XVII, a Suécia estava ansiosa para estabelecer sua própria colônia na América do Norte, a fim de expandir seu império e garantir acesso a recursos valiosos. Em 1638, os suecos fundaram a colônia de Nova Suécia na região do rio Delaware. A principal base da colônia foi Forte Cristina, nomeado em homenagem à rainha Cristina da Suécia. A colonização sueca na área trouxe uma mistura de agricultura, comércio de peles e relações comerciais com os povos indígenas locais, especialmente as tribos Lenape. Durante sua breve existência, Nova Suécia enfrentou desafios, incluindo conflitos territoriais com outras potências coloniais, como a Holanda e a Inglaterra. Em 1655, a colônia foi conquistada pelos holandeses, e posteriormente passou para o controle da Inglaterra, com a conquista britânica da Nova Holanda em 1664. Embora a presença sueca na América do Norte tenha sido curta, seu legado perdurou. Muitos nomes de lugares na região da Delaware Valley ainda refletem suas origens suecas, e a influência sueca pode ser vista em certos aspectos da cultura e da sociedade da área. Além disso, a colonização sueca na América do Norte ajudou a estabelecer uma base para futuras relações entre a Suécia e os Estados Unidos, contribuindo para a longa história de amizade e cooperação entre os dois países. Embora tenha sido uma pequena parte da história colonial dos Estados Unidos, a presença sueca deixou uma marca duradoura na história e na identidade da nação. A presença da cultura africana e a instituição da escravidão desempenharam um papel fundamental na história dos Estados Unidos. O comércio transatlântico de escravos trouxe milhões de africanos para as colônias americanas, onde foram forçados a trabalhar em plantações, minas e outras atividades econômicas. Essa instituição cruel e desumana deixou um legado duradouro de sofrimento e injustiça na história americana. Os africanos escravizados foram submetidos a condições de trabalho brutais, tratados como propriedade e privados de seus direitos humanos mais básicos. No entanto, apesar das terríveis circunstâncias, os africanos escravizados mantiveram suas culturas, tradições e identidades. Eles trouxeram consigo uma rica herança cultural, incluindo música, dança, religião, culinária e língua, que contribuíram para a diversidade cultural dos Estados Unidos. A música, em particular, desempenhou um papel significativo na vida dos africanos escravizados, e influenciou profundamente a cultura americana. O blues, o jazz, o gospel, e outros gêneros musicais, têm suas raízes na música africana e na experiência da diáspora africana nos Estados Unidos.
Além disso, a luta dos africanos escravizados por liberdade e igualdade foi fundamental para o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Desde os primeiros dias da nação até os movimentos modernos pelos direitos civis, os africanos e seus descendentes têm lutado contra a discriminação e a injustiça, e contribuído para a luta por uma sociedade mais justa e equitativa. Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida nos Estados Unidos em 1865, com a ratificação da 13ª Emenda à Constituição, suas consequências ainda são sentidas hoje. O legado da escravidão continua a moldar as disparidades raciais e sociais na sociedade americana, e a desafiar o país a confrontar seu passado e trabalhar em direção a um futuro de igualdade e justiça para todos. A colonização russa nos Estados Unidos da América foi limitada em comparação com outras potências coloniais europeias. No entanto, os russos estabeleceram uma presença na costa oeste da América do Norte, especialmente na região do Alasca. A exploração russa da região começou no final do século XVIII, com expedições lideradas por exploradores como Vitus Bering. Em 1784, a Rússia estabeleceu a primeira colônia permanente no Alasca, fundando a cidade de Kodiak, na ilha Kodiak. Os russos estabeleceram postos comerciais ao longo da costa do Alasca, principalmente para o comércio de peles de animais como lontras e focas. A Companhia Russo-Americana, uma empresa de comércio fundada em 1799, desempenhou um papel importante na exploração e colonização da região. A empresa tinha o monopólio do comércio russo no Alasca, e estabeleceu postos comerciais e fortificações em todo o território. No entanto, a colonização russa no Alasca enfrentou desafios, incluindo conflitos com povos indígenas locais e pressões econômicas. Em 1867, a Rússia vendeu o Alasca aos Estados Unidos em um acordo conhecido como Compra do Alasca. O acordo foi motivado em parte pelas dificuldades econômicas da Rússia, e pela perspectiva de um conflito iminente com o Reino Unido sobre a região. Após a venda do Alasca para os Estados Unidos, os russos retiraram-se da região, encerrando assim sua breve experiência de colonização na América do Norte. No entanto, o legado russo no Alasca perdurou, influenciando a cultura, a economia e a sociedade da região até os dias de hoje. Nomes de lugares, como Sitka e Kodiak, ainda refletem as origens russas, e a herança cultural russa pode ser vista em certos aspectos da vida no Alasca. Embora a colonização russa tenha sido uma pequena parte da história dos Estados Unidos, sua influência deixou uma marca duradoura na região do Alasca e na história do país. A colonização mexicana nos Estados Unidos da América é uma parte importante da história do sudoeste do país. Durante o século XVI, o território que hoje é o sudoeste dos Estados Unidos fazia parte do Império Colonial Espanhol, com a região sendo reivindicada como parte da Nova Espanha. Os espanhóis exploraram e colonizaram vastas áreas da região, estabelecendo missões, presídios e assentamentos ao longo do que é agora o estado da Califórnia, Novo México, Arizona, Texas, e outros. As missões tinham o objetivo de converter os povos indígenas locais ao cristianismo, e incorporá-los à sociedade colonial espanhola. No entanto, a colonização espanhola no sudoeste americano enfrentou resistência dos povos indígenas locais, bem como de outros europeus, incluindo exploradores e comerciantes. A região foi marcada por conflitos e rivalidades entre espanhóis, nativos americanos e outras potências coloniais. Em 1821, o México conquistou sua independência da Espanha e assumiu o controle das terras da Nova Espanha, incluindo o sudoeste dos Estados Unidos. A colonização mexicana da região continuou após a independência, com a construção de novos assentamentos e o estabelecimento de ranchos e vilas. No entanto, a colonização mexicana na região foi interrompida pela Guerra Mexicano-Americana de 1846 a 1848, que resultou na cessão de vastas áreas do sudoeste dos Estados Unidos para os Estados Unidos, no Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Isso incluía territórios que agora são parte dos estados da Califórnia, Arizona, Novo México, Texas, e outros. Apesar da cessão desses territórios para os Estados Unidos, a influência da colonização mexicana na região perdurou. Muitos nomes de lugares,
tradições culturais e aspectos da vida cotidiana no sudoeste americano têm suas raízes na herança mexicana. A cultura mexicana continua a desempenhar um papel importante na identidade da região, refletindo a rica história e diversidade cultural do sudoeste dos Estados Unidos. Os conflitos e expansão territorial foram elementos essenciais na história dos Estados Unidos da América. Desde os primeiros dias da colonização europeia até o século XIX, o país foi marcado por uma série de conflitos, guerras e expansões territoriais, que moldaram sua geografia e influenciaram sua identidade nacional. Um dos primeiros conflitos significativos foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos, de 1775 a 1783, na qual as 13 colônias lutaram pela independência da Grã-Bretanha. Esta guerra resultou na formação dos Estados Unidos como uma nação independente, e marcou o início de sua história como uma república democrática. No século XIX, os Estados Unidos embarcaram em uma política de expansão territorial, que viu o país crescer significativamente em tamanho. A compra da Louisiana em 1803 dobrou o tamanho do país, enquanto a anexação do Texas em 1845, e a compra do Alasca em 1867, adicionaram vastas extensões de terra ao território americano. No entanto, a expansão territorial não ocorreu sem conflitos e controvérsias. A Guerra com o México, de 1846 a 1848, resultou na aquisição de territórios que hoje compõem os estados do sudoeste dos Estados Unidos, mas também levantou questões sobre a expansão da escravidão e a justiça das ações americanas. Além disso, o movimento de expansão para o oeste trouxe os Estados Unidos em conflito com povos indígenas nativos, resultando em uma série de guerras e conflitos conhecidos como as Guerras Indígenas. Estes conflitos foram marcados por violência, injustiça e deslocamento forçado das comunidades indígenas de suas terras ancestrais. A expansão para o oeste também levou à Corrida do Ouro na Califórnia em 1848, que atraiu dezenas de milhares de garimpeiros em busca de riquezas. Este evento teve um impacto significativo na história econômica e social dos Estados Unidos, marcando o início de uma era de rápida industrialização e crescimento econômico. Os conflitos e a expansão territorial desempenharam um papel central na história dos Estados Unidos, moldando sua geografia, política e sociedade. Esses eventos refletem os desafios e as contradições inerentes à construção da nação americana, e continuam a influenciar sua história até os dias de hoje. O movimento pela independência dos Estados Unidos foi um período de agitação política e social, que culminou na Revolução Americana e na busca pela independência das 13 colônias do domínio britânico: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, e Geórgia. O século XVIII viu o crescimento do descontentamento entre os colonos americanos, em relação às políticas opressivas e às restrições comerciais impostas pela Grã-Bretanha. Um dos principais pontos de conflito foi a questão dos impostos, como o Ato do Selo de 1765, e o Ato do Chá, de 1773, que provocaram protestos e agitação entre os colonos. Além disso, a falta de representação parlamentar para os colonos na Grã-Bretanha levou à famosa frase, sem representação, sem impostos, simbolizando o desejo dos colonos por autodeterminação. O movimento pela independência foi impulsionado por líderes políticos e intelectuais, como Samuel Adams, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e George Washington, que articularam os princípios do republicanismo, liberdade e direitos naturais. Esses líderes incentivaram a resistência e a organização política entre os colonos, promovendo a ideia de que eles tinham o direito de governar a si mesmos. O movimento também contou com o apoio de amplas camadas da sociedade, incluindo comerciantes, agricultores, artesãos e trabalhadores, que se uniram em oposição à tirania britânica. A crescente agitação levou a confrontos armados, como a Batalha de Lexington e Concord, em 1775, que marcou o início da Revolução Americana.
O movimento pela independência foi um momento de fervor patriótico e fervor revolucionário, com os colonos americanos buscando libertar-se do domínio britânico, e estabelecer um governo baseado nos princípios da liberdade e da democracia. Este período tumultuado na história dos Estados Unidos pavimentou o caminho para a declaração formal de independência, e a criação de uma nova nação fundada na ideia de que todos os homens são criados iguais. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, um dos documentos mais importantes da história do país, foi adotada em 4 de julho de 1776, marcando o início oficial da independência das 13 colônias da Grã-Bretanha. Redigida principalmente por Thomas Jefferson, a declaração proclamou os princípios fundamentais de liberdade, igualdade e autodeterminação. O documento delineou as razões para a separação das colônias britânicas, destacando os abusos e injustiças cometidos pelo governo britânico contra os colonos americanos. A declaração afirmou que todos os homens são criados iguais e possuem direitos inalienáveis, incluindo vida, liberdade e busca da felicidade. Ao proclamar sua independência, os Estados Unidos declararam ao mundo que não seriam mais governados por uma autoridade estrangeira, mas sim que teriam o direito de determinar seu próprio destino, e governar-se através de um governo democrático eleito pelo povo. A assinatura da Declaração de Independência não apenas selou a separação das colônias britânicas, mas também estabeleceu os princípios fundamentais sobre os quais os Estados Unidos seriam fundados. Estes princípios influenciaram não só a história do país, mas também inspiraram movimentos de independência e democracia em todo o mundo. A influência da Declaração de Independência transcendeu fronteiras geográficas e temporais, inspirando movimentos de libertação e luta por direitos em todo o mundo. Seus princípios fundamentais foram incorporados à Constituição dos Estados Unidos, e continuam a moldar a política e a sociedade americanas até os dias de hoje. Um dos aspectos mais significativos da declaração é sua afirmação dos direitos humanos universais, que serviram de base para a luta por igualdade, justiça e liberdade em todo o mundo. Embora tenha sido escrita em um contexto específico da história americana, suas ideias ressoaram além das fronteiras nacionais, influenciando movimentos de emancipação, anti-imperialismo e direitos civis em diferentes épocas e lugares. Além disso, a Declaração de Independência estabeleceu um precedente importante, ao proclamar o direito do povo de se rebelar contra um governo que viola seus direitos fundamentais. Esse conceito de resistência popular contra a tirania inspirou inúmeras lutas pela autodeterminação e pela democracia em todo o mundo. Embora a Declaração de Independência tenha sido um marco na história dos Estados Unidos, também é importante reconhecer as contradições e limitações presentes no momento de sua redação. Muitos dos líderes que assinaram o documento eram proprietários de escravos, e as promessas de liberdade e igualdade contidas na declaração não se estendiam a todos os habitantes das 13 colônias, especialmente aos escravizados e aos povos indígenas. Apesar dessas falhas, a Declaração de Independência permanece como um dos documentos mais importantes da história da humanidade, lembrando-nos dos ideais de liberdade, igualdade e autodeterminação pelos quais muitos continuam a lutar. Seu legado continua a inspirar aqueles que buscam um mundo mais justo, livre e democrático. A Declaração de Independência continua a ser um símbolo poderoso dos valores americanos de liberdade, democracia e autodeterminação. Sua promulgação é celebrada anualmente em 4 de julho com festividades em todo o país, relembrando o momento em que os Estados Unidos deram o primeiro passo, em direção à sua jornada como uma nação independente e soberana. A industrialização dos Estados Unidos foi um processo transformador que ocorreu principalmente durante os séculos XIX e XX, marcando uma mudança significativa na economia, na sociedade e na política do país. Durante esse período, os Estados Unidos passaram de uma economia agrária e baseada em recursos naturais, para uma potência industrial líder mundial. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no final do século XVIII, rapidamente se espalhou para os Estados Unidos, impulsionada por avanços tecnológicos, como a invenção da máquina a vapor e a introdução de novos métodos de produção, como a produção em massa e a linha de montagem. A expansão ferroviária desempenhou um papel crucial na industrialização dos Estados Unidos, permitindo o transporte eficiente de matérias-primas, produtos acabados e pessoas em todo o país.
As ferrovias conectaram o leste industrializado com o oeste em desenvolvimento, abrindo novos mercados e oportunidades de negócios. O setor manufatureiro dos Estados Unidos cresceu rapidamente durante o século XIX, com a produção de aço, têxteis, carvão, petróleo, máquinas e equipamentos elétricos, impulsionando o desenvolvimento econômico e a urbanização. Cidades como Pittsburgh, Detroit, Chicago e Nova York se tornaram centros industriais importantes, atraindo uma mão de obra diversificada de imigrantes e imigrantes internos em busca de trabalho e oportunidades. A ascensão da indústria transformou não apenas a economia, mas também a sociedade americana. O crescimento das cidades industriais trouxe consigo desafios como a poluição, a superlotação e as condições de trabalho desumanas nas fábricas. Isso levou a movimentos de trabalhadores e sindicatos que buscavam melhores salários, condições de trabalho e direitos laborais. Além disso, a industrialização dos Estados Unidos teve um impacto significativo na política e na geopolítica global. O país emergiu como uma potência econômica e militar, competindo com outras nações industrializadas pela influência global e recursos naturais. A ascensão dos Estados Unidos como uma superpotência industrial teve ramificações profundas para a economia mundial e para a ordem geopolítica internacional. A industrialização transformou os Estados Unidos de uma nação agrária em uma potência industrial líder, moldando sua economia, sociedade, política e influência global. Este período de crescimento e mudança deixou um legado duradouro, que continua a influenciar o país e o mundo até os dias de hoje. A Guerra Civil dos Estados Unidos, travada entre 1861 e 1865, foi um dos eventos mais significativos e traumáticos da história do país. O conflito eclodiu principalmente devido às tensões políticas, econômicas e sociais entre o norte industrializado e o sul agrário, especialmente em relação à questão da escravidão. A abolição da escravidão havia sido uma questão de controvérsia há décadas, e as tensões entre os estados escravistas do sul e os estados livres do norte aumentaram à medida que o país se expandia para o oeste. Quando Abraham Lincoln, um republicano anti-escravista, foi eleito presidente em 1860, os estados do sul viram sua vitória como uma ameaça aos seus interesses e direitos. A secessão começou em dezembro de 1860, quando Carolina do Sul declarou sua separação da União, seguida por outros estados do Sul. Em fevereiro de 1861, os estados secessionistas formaram os Estados Confederados da América, com Jefferson Davis como seu presidente. O estopim da guerra ocorreu em abril de 1861, quando as forças confederadas atacaram o Forte Sumter, na Carolina do Sul, um forte federal no território confederado. Isso levou Lincoln a convocar tropas para suprimir a rebelião, desencadeando assim o conflito armado. Durante os 4 anos seguintes, as forças da União, o Norte, e as forças confederadas, o Sul, travaram batalhas sangrentas em todo o país, lutando por questões de soberania, liberdade e unidade nacional. A guerra civilizou-se por suas batalhas sangrentas e custosas, como Gettysburg, Antietam e Shiloh, que resultaram em um grande número de baixas de ambos os lados. A Guerra Civil chegou ao fim em 1865, com a rendição do general confederado Robert Edward Lee às tropas da União em Appomattox, Virgínia. A vitória da União preservou a União e aboliu a escravidão em todo o país, mas a guerra deixou cicatrizes profundas na nação, causando perdas humanas e destruição em massa. Após a Guerra Civil, os Estados Unidos passaram por um período de reconstrução, durante o qual tentaram reconstruir o Sul devastado, e reintegrar os estados secessionistas de volta à União. Este período foi marcado por conflitos políticos, tensões raciais, e esforços para garantir os direitos civis e políticos dos libertos. A Guerra Civil foi um período tumultuado na história dos Estados Unidos, que testemunhou a luta pela sobrevivência da União e o fim da instituição da escravidão. Seus efeitos continuaram a ressoar na política, na sociedade e na cultura americana, moldando o curso do país até os dias de hoje. A reconstrução foi um período crucial na história dos Estados Unidos, que se seguiu à Guerra Civil e durou aproximadamente de 1865 a 1877.
foi um esforço para reconstruir e reintegrar o Sul devastado de volta à União, ao mesmo tempo em que lidava com as questões pendentes da emancipação dos escravos e da reorganização política e social. Durante a reconstrução, os Estados Unidos enfrentaram desafios monumentais, incluindo a reconstrução física das áreas destruídas pela guerra, a reintegração dos estados secessionistas de volta à União, a garantia dos direitos civis e políticos dos libertos, e a reconciliação nacional entre o Norte e o Sul. Uma das principais realizações da reconstrução foi a promulgação de 3 emendas constitucionais importantes: a 13ª Emenda, em 1865, que aboliu a escravidão em todo o país, a 14ª Emenda, em 1868, que concedeu cidadania e proteção igual perante a lei a todos os cidadãos dos Estados Unidos, incluindo os libertos, e a 15ª Emenda, de 1870, que proibiu a negação do direito de voto com base na raça, cor, ou condição anterior de servidão. Além disso, durante a reconstrução, o governo federal implementou políticas para promover a reconstrução econômica do Sul e proteger os direitos civis dos libertos. Programas de reconstrução foram estabelecidos para ajudar a reconstruir a infraestrutura física, estimular a economia e promover a educação pública. No entanto, a reconstrução foi marcada por conflitos políticos, tensões raciais e resistência por parte dos brancos do Sul, que se opunham à igualdade racial e à presença do governo federal na região. Os esforços para promover a igualdade e a integração foram frequentemente frustrados pela violência e pela discriminação racial sistêmica. Apesar de seus objetivos nobres, a reconstrução acabou por ser um período de compromisso e conciliação, com muitos dos avanços alcançados durante esse período sendo revertidos após o fim oficial da reconstrução em 1877. O Sul experimentou uma era de segregação racial, conhecida como Jim Crow, que negou aos afro-americanos muitos dos direitos conquistados durante a reconstrução. No entanto, os ideais de igualdade, liberdade e justiça consagrados durante a reconstrução continuaram a inspirar movimentos de direitos civis e lutas por igualdade racial ao longo do século XX e além. Assim, embora a reconstrução possa ter sido um período de desafios e contratempos, seu legado perdura como um lembrete do compromisso dos Estados Unidos com os ideais de democracia e igualdade para todos os seus cidadãos. A liderança global dos Estados Unidos é um tema central na política internacional há décadas. Como uma das maiores economias do mundo e uma potência militar, os Estados Unidos exercem uma influência significativa em assuntos globais, desde questões de segurança e geopolítica até economia e cultura. A liderança global dos Estados Unidos é sustentada por uma combinação de fatores, incluindo sua força militar, sua economia diversificada e inovadora, sua influência cultural e sua diplomacia multilateral. Os Estados Unidos são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e têm alianças estratégicas em todo o mundo, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e acordos de defesa com várias nações. Além disso, os Estados Unidos desempenham um papel central no comércio global, sendo um dos principais impulsionadores da globalização econômica e do livre comércio. A moeda dos Estados Unidos, o dólar americano, é amplamente utilizada como reserva global e como moeda de comércio internacional, dando ao país uma influência financeira significativa. Culturalmente, os Estados Unidos exportam sua música, cinema, tecnologia e moda para todo o mundo, exercendo uma influência poderosa sobre as tendências globais e a forma como as pessoas ao redor do mundo percebem a cultura americana. No entanto, a liderança global dos Estados Unidos também enfrenta desafios e críticas. Algumas nações e grupos acusam os Estados Unidos de agir de forma unilateral, ou de buscar seus próprios interesses em detrimento dos outros. Além disso, questões como mudança climática, desigualdade econômica e direitos humanos continuam a desafiar a liderança dos Estados Unidos no cenário mundial. Apesar desses desafios, os Estados Unidos permanecem uma potência global proeminente e continuam a desempenhar um papel central na configuração dos assuntos mundiais. Como tal, sua liderança global é um tema de grande importância não apenas para os próprios Estados Unidos, mas também para o resto do mundo, que continua a se engajar com o país em uma ampla gama de questões globais. A Primeira Guerra Mundial,
ocorrida entre 1914 e 1918, teve um impacto significativo nos Estados Unidos e no cenário global. Embora tenha sido travada principalmente na Europa, os Estados Unidos desempenharam um papel crucial no conflito, e sua participação foi determinante para o resultado final. Inicialmente, os Estados Unidos adotaram uma política de neutralidade em relação ao conflito europeu. No entanto, eventos como o afundamento do RMS Lusitânia por submarinos alemães, em 1915, e a revelação do telegrama Zimmermann, em 1917, no qual o governo alemão propôs uma aliança com o México contra os Estados Unidos, levaram à entrada do país na guerra ao lado dos aliados em abril de 1917. A entrada dos Estados Unidos na guerra teve um impacto significativo no curso do conflito. O país mobilizou rapidamente seus recursos industriais, econômicos e humanos para apoiar o esforço de guerra, enviando milhões de soldados para a Europa, e fornecendo suprimentos essenciais aos aliados. Além do campo de batalha, os Estados Unidos desempenharam um papel crucial na diplomacia de guerra, ajudando a mediar o armistício que encerrou o conflito em novembro de 1918. A participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial fortaleceu sua posição como potência global, e ajudou a estabelecer o país como uma liderança emergente no cenário internacional. No entanto, a Primeira Guerra Mundial também teve consequências profundas e duradouras para os Estados Unidos e o mundo. O custo humano do conflito foi devastador, com milhões de vidas perdidas e feridas. Além disso, o conflito desencadeou mudanças sociais, políticas e econômicas significativas em todo o mundo, incluindo o colapso de impérios, mudanças nos sistemas políticos e sociais, e o surgimento de novas potências globais. A participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial também teve repercussões domésticas significativas. Durante o conflito, o governo dos Estados Unidos implementou medidas drásticas para mobilizar a economia e a sociedade em apoio ao esforço de guerra. Isso incluiu a imposição de medidas de controle de preços, racionamento de alimentos e materiais, e a implementação do recrutamento militar por meio do serviço seletivo. Além disso, a guerra desencadeou um fervor patriótico no país, com campanhas de propaganda incentivando o apoio ao esforço de guerra e a demonização dos inimigos. As comunidades étnicas e políticas foram pressionadas a demonstrar lealdade ao país, resultando em tensões e conflitos internos. A participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial também teve um impacto duradouro nas relações internacionais. Após o conflito, o presidente Woodrow Wilson desempenhou um papel fundamental na elaboração do Tratado de Versalhes e na criação da Liga das Nações, uma organização internacional destinada a promover a paz e a cooperação entre as nações. No entanto, apesar dos esforços de Wilson, o Congresso dos Estados Unidos se recusou a ratificar o Tratado de Versalhes ou a aderir à Liga das Nações, refletindo o isolacionismo e o desejo de evitar compromissos estrangeiros que prevaleciam na política americana na época. Essa decisão teve consequências significativas para a ordem mundial, contribuindo para a instabilidade e as tensões que eventualmente levaram à Segunda Guerra Mundial. A participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi um evento transformador que teve um impacto profundo tanto no país quanto no cenário global. Além de consolidar a posição dos Estados Unidos como uma potência global, o conflito moldou as políticas domésticas e internacionais do país, e teve repercussões de longo alcance na política mundial do século XX. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1939 e 1945, e teve um impacto profundo nos Estados Unidos e no mundo. Embora o país tenha inicialmente adotado uma política de neutralidade, eventos como o ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, levaram os Estados Unidos a entrar na guerra. A participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi marcada por um esforço total de guerra, com a mobilização de recursos econômicos, industriais e militares em uma escala sem precedentes. O país se tornou o principal fornecedor de armas, munições e equipamentos para os aliados, desempenhando um papel crucial na derrota das potências do eixo. No fronte doméstico, os Estados Unidos passaram por uma transformação econômica significativa, com a produção industrial sendo redirecionada para apoiar o esforço de guerra. A economia americana prosperou durante o conflito,
impulsionada pela demanda por bens de guerra e pelo recrutamento em massa de trabalhadores para as fábricas. Além do esforço econômico, os Estados Unidos também contribuíram com milhões de soldados para os teatros de guerra na Europa, no Pacífico e em outras regiões do mundo. A participação das forças americanas foi crucial para a libertação da Europa do domínio nazista, e para a derrota das forças japonesas no Pacífico. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto duradouro na política e na sociedade americana. O conflito fortaleceu o papel dos Estados Unidos como potência global, e ajudou a consolidar sua posição como líder das nações aliadas. Além disso, a guerra acelerou mudanças sociais nos Estados Unidos, incluindo avanços nos direitos civis e oportunidades de emprego para mulheres e minorias. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência mundial, desempenhando um papel dominante nos assuntos globais e na reconstrução de uma ordem mundial pós-guerra. A vitória na guerra solidificou sua posição como líder das nações democráticas e fortaleceu sua influência política, econômica e militar em escala global. Um aspecto significativo do pós-guerra foi o papel dos Estados Unidos na reconstrução da Europa e do Japão. Através do Plano Marshall, os Estados Unidos forneceram bilhões de dólares em ajuda econômica, para ajudar na reconstrução das economias europeias devastadas pela guerra, contribuindo para o renascimento econômico da região e para a contenção do avanço do comunismo. Além disso, os Estados Unidos desempenharam um papel fundamental na criação de instituições internacionais como as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, com o objetivo de promover a cooperação internacional, manter a paz e a estabilidade e facilitar o desenvolvimento econômico global. A liderança dos Estados Unidos no cenário mundial também se refletiu em sua economia e cultura. O país emergiu como o maior produtor industrial e a maior economia do mundo, impulsionado pela inovação tecnológica, pelo empreendedorismo e pelo desenvolvimento de novas indústrias. Além disso, a cultura americana, incluindo a música, o cinema, a moda e a tecnologia, exerceu uma influência significativa em todo o mundo, consolidando ainda mais a posição dos Estados Unidos como uma potência global. No entanto, a Segunda Guerra Mundial também teve um custo humano significativo, com milhões de vidas perdidas em combate, e civis mortos devido a ataques aéreos, bombardeios e outras atrocidades. O conflito deixou cicatrizes profundas em todo o mundo, moldando as relações internacionais e a política global nas décadas seguintes. O período do pós-Segunda Guerra Mundial foi marcado pelo domínio dos Estados Unidos como superpotência mundial, desempenhando um papel central na política, na economia, na cultura e nos assuntos globais. A liderança dos Estados Unidos moldou o curso da história do século XX, e continua a influenciar o mundo contemporâneo. A Guerra Fria foi um período de tensão política, econômica e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, que durou aproximadamente de 1947 a 1991. Embora não tenha havido confronto militar direto entre as duas superpotências, o conflito foi caracterizado por uma competição ideológica e estratégica global. As origens da Guerra Fria remontam ao final da Segunda Guerra Mundial, quando as diferenças ideológicas entre os Estados Unidos, que defendiam a democracia e o capitalismo, e a União Soviética, que promovia o comunismo, começaram a se intensificar. A divisão da Europa em áreas de influência ocidental e oriental após a guerra exacerbou essas tensões. A Guerra Fria se manifestou em várias formas, incluindo corridas armamentistas, espaciais e tecnológicas, além de conflitos indiretos em todo o mundo. Ambos os lados procuraram expandir sua influência global, estabelecendo alianças militares e políticas, apoiando movimentos e governos afins e competindo pela supremacia em várias regiões do mundo. Uma das principais características da Guerra Fria foi a política de contenção adotada pelos Estados Unidos para conter a expansão do comunismo. Isso levou a intervenções militares e apoio a regimes antidemocráticos em países considerados estratégicos para os interesses americanos. A Guerra Fria também foi marcada por crises periódicas que ameaçaram levar a uma guerra nuclear, como a crise dos mísseis cubanos em 1962, quando os Estados Unidos e a União Soviética ficaram à beira de uma guerra nuclear, devido à instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba.
Apesar das tensões e crises, a Guerra Fria também viu esforços para reduzir a corrida armamentista e promover a cooperação entre os dois blocos. Os tratados de controle de armas, como o Tratado de Limitação de Armas Estratégicas e o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, foram assinados para limitar a proliferação de armas nucleares. A Guerra Fria chegou ao fim em 1991, com o colapso da União Soviética e a dissolução do bloco comunista do leste europeu. O fim da Guerra Fria marcou o triunfo dos valores democráticos e do capitalismo sobre o comunismo, solidificando a posição dos Estados Unidos como a única superpotência mundial. No entanto, o legado da Guerra Fria continua a influenciar as relações internacionais e a geopolítica global até os dias de hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência global e assumiram um papel proeminente na geopolítica mundial, o que resultou em uma série de intervenções militares significativas em diferentes partes do mundo. Uma dessas intervenções foi a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, um conflito entre a Coreia do Norte, apoiada pela China e pela União Soviética, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e pela ONU. A guerra resultou na divisão da Península Coreana em dois países distintos até os dias atuais. Outro evento marcante foi a Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975, na qual os Estados Unidos se envolveram para combater o avanço do comunismo no Sudeste Asiático. O conflito resultou em uma guerra prolongada e altamente controversa, que causou milhões de mortes e impactos duradouros na política interna e externa dos Estados Unidos. Além disso, a Guerra do Golfo, de 1990 a 1991, marcou uma intervenção militar liderada pelos Estados Unidos e uma coalizão internacional, para expulsar as forças iraquianas do Kuwait, que haviam invadido o país em 1990. Esta operação, conhecida como Operação Tempestade no Deserto, foi uma demonstração significativa do poder militar dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Posteriormente, as operações militares no Afeganistão e no Iraque, iniciadas após os ataques de 11 de setembro de 2001, também representaram eventos importantes na história recente dos Estados Unidos. A invasão do Afeganistão tinha como objetivo principal desmantelar a rede terrorista da Al-Qaeda e derrubar o regime talibã, enquanto a invasão do Iraque visava derrubar o governo de Saddam Hussein e eliminar supostas armas de destruição em massa. Esses eventos demonstram o compromisso dos Estados Unidos com a segurança nacional e sua disposição para intervir militarmente em diferentes partes do mundo, em defesa de seus interesses estratégicos e valores. No entanto, essas intervenções também geraram controvérsias e críticas, especialmente em relação aos custos humanos e materiais envolvidos, bem como as consequências a longo prazo para as regiões afetadas. Os Estados Unidos da América são um país vasto e diversificado em termos de sua geografia. Localizado na América do Norte, o país possui uma extensão territorial impressionante, com uma variedade de características físicas que vão desde grandes cadeias montanhosas, até vastas planícies e extensas áreas costeiras. A geografia dos Estados Unidos é caracterizada por sua diversidade de paisagens. No oeste do país, as montanhas rochosas estendem-se desde o Alasca até o Novo México, oferecendo picos imponentes, vales profundos e uma paisagem montanhosa espetacular. O pico mais alto dos Estados Unidos, o Monte McKinley, também conhecido como Denali, está localizado no Alasca, atingindo mais de 6.000 metros de altitude. Além das montanhas rochosas, o país é atravessado pelas montanhas Apalaches, que se estendem do nordeste até o sudeste, oferecendo colinas e vales pitorescos. As grandes planícies ocupam uma vasta extensão de território no centro do país, caracterizadas por terrenos planos e férteis, ideais para a agricultura em larga escala. A geografia dos Estados Unidos também é influenciada por seus numerosos rios e lagos. O rio Mississippi, o mais longo do país, atravessa várias regiões, desde o norte até o Golfo do México, desempenhando um papel crucial no transporte e na agricultura. Outros importantes rios incluem o rio Missouri, o rio Colorado e o rio Columbia. As costas dos Estados Unidos são igualmente diversas. Na costa leste, o país é banhado pelo Oceano Atlântico,
enquanto na costa oeste, encontra-se o Oceano Pacífico. Ambas as costas oferecem uma variedade de paisagens costeiras, que vão desde praias de areia até penhascos rochosos e enseada pitorescas. Além das paisagens naturais, a geografia dos Estados Unidos também é marcada por suas grandes cidades e centros urbanos. Metrópoles como Nova York, Los Angeles, Chicago e Houston são algumas das maiores e mais influentes do mundo, desempenhando um papel crucial na economia, na cultura e na política do país. A geografia diversificada dos Estados Unidos está refletida em sua divisão política em 50 estados. Cada estado possui sua própria geografia distinta, desde as vastas planícies do meio-oeste até as majestosas montanhas do oeste, passando pelas exuberantes florestas do noroeste e as praias ensolaradas do sul e do oeste. Começando pelo leste do país, encontramos estados como Nova York, lar da movimentada cidade de Nova York, e uma mistura de paisagens urbanas e rurais. Seguindo para o sul, a Flórida destaca-se por suas praias tropicais, pântanos e clima subtropical. Na região sul dos Estados Unidos, estados como Texas e Louisiana oferecem uma combinação de vastas planícies, baías e delta de rios. O Texas é conhecido por sua grande extensão territorial e pela influência da cultura texana, enquanto a Louisiana é famosa pela sua culinária única e pela vibrante cultura Carrum. No centro do país, os estados das grandes planícies, como Kansas e Nebraska, são caracterizados por vastas extensões de terras agrícolas e céus amplos. Mais ao norte, estados como Dakota do Norte e Dakota do Sul são conhecidos por suas paisagens primitivas e parques nacionais deslumbrantes. Seguindo para o oeste, encontramos a imponente Cordilheira das Montanhas Rochosas, que atravessa estados como Colorado, Wyoming e Montana. Esses estados oferecem uma variedade de atividades ao ar livre, como esqui, caminhadas e observação da vida selvagem, além de paisagens deslumbrantes. Na costa oeste, estados como Califórnia, Oregon e Washington apresentam uma combinação única de montanhas, florestas, praias e cidades cosmopolitas. A Califórnia é conhecida por suas praias ensolaradas, vales férteis e a icônica cidade de Los Angeles, enquanto o Oregon e Washington são famosos por suas florestas exuberantes e clima temperado. Além desses estados, há também o Alasca, o maior estado em área territorial, conhecido por sua paisagem ártica e selvagem, e o Havaí, um paraíso tropical no meio do Oceano Pacífico, conhecido por suas praias de areia branca, vulcões ativos e cultura havaiana única. Esses são apenas alguns exemplos da incrível diversidade geográfica dos Estados Unidos, que é refletida em seus 50 estados distintos. Alabama, Alasca, Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Flórida, Geórgia, Havaí, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nova Hampshire, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínia, Washington, Virgínia Ocidental, Wisconsin e Wyoming. Cada um contribuindo para a rica tapeçaria da nação americana. A política nos Estados Unidos é complexa e dinâmica, refletindo a diversidade e as divisões dentro do país. O sistema político é baseado em uma república constitucional, com um sistema de governo federal dividido entre o governo nacional e os governos estaduais. O país opera sob uma Constituição escrita, que estabelece os poderes e limites do governo federal, bem como os direitos e liberdades dos cidadãos. O governo federal dos Estados Unidos é composto por 3 ramos principais: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo é representado pelo Congresso, que consiste em 2 casas, o Senado e a Câmara dos Representantes. O Senado é composto por 2 senadores de cada estado, totalizando 100 senadores, enquanto a Câmara dos Representantes é composta por membros eleitos proporcionalmente à população de cada estado, totalizando 435 representantes.
O poder executivo é exercido pelo presidente, que é eleito pelo voto popular para um mandato de 4 anos, e pode ser reeleito por até 2 mandatos consecutivos. O presidente é o chefe de Estado e de governo, responsável pela implementação das leis, pela condução da política externa e pela chefia das Forças Armadas. O judiciário é representado pela Suprema Corte, e por outros tribunais federais inferiores. A Suprema Corte é composta por 9 juízes vitalícios, indicados pelo presidente e confirmados pelo Senado. Ela é responsável por interpretar a Constituição e revisar a legislação, para garantir sua conformidade com os princípios constitucionais. Além do governo federal, cada estado possui sua própria estrutura governamental, incluindo um governador eleito, legislatura estadual e sistema judicial. Os governadores estaduais têm autoridade sobre questões locais, como educação, saúde e segurança pública, enquanto o governo federal lida com questões de âmbito nacional, como defesa, relações exteriores e política monetária. O sistema político dos Estados Unidos é caracterizado por um sistema de 2 partidos dominantes, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Embora existam outros partidos políticos, esses 2 partidos têm dominado a política nacional e competem regularmente em eleições federais, estaduais e locais. A política nos Estados Unidos é frequentemente marcada por debates acalorados e divisões partidárias. Questões como imigração, saúde, economia, mudanças climáticas e direitos civis, frequentemente dividem o país e influenciam o cenário político. Os eleitores americanos são ativos e engajados, participando de eleições regulares para escolher seus representantes e expressar suas opiniões sobre as questões que afetam suas vidas e seu país. Os Estados Unidos têm uma longa história de movimentos sociais que moldaram a sociedade e influenciaram mudanças significativas em questões políticas, sociais, raciais e de direitos humanos. Desde o movimento pelos direitos civis até o movimento feminista, o país testemunhou uma série de movimentos que buscavam promover a igualdade, a justiça e a inclusão. O movimento pelos direitos civis foi um dos mais importantes e impactantes na história dos Estados Unidos. Surgido no início do século XX, ganhou destaque durante as décadas de 1950 e 1960, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., Rosa Parks e Malcolm X. O movimento lutou contra a discriminação racial e buscou garantir direitos iguais para todos os cidadãos, independentemente da cor da pele. Outro movimento crucial foi o movimento feminista, que emergiu no final do século XIX, e ganhou força durante as décadas de 1960 e 1970. Defendendo a igualdade de gênero, o movimento feminista lutou por direitos como o direito ao voto, igualdade salarial, acesso à saúde reprodutiva e igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Além disso, os Estados Unidos viram o surgimento de movimentos pelos direitos LGBTQ+, que buscavam acabar com a discriminação e garantir direitos e proteções para indivíduos LGBTQ+. O movimento Stonewall, que teve início com os protestos de 1969, no Stonewall Inn, em Nova York, é frequentemente considerado o marco inicial do movimento pelos direitos LGBTQ+. Nos últimos anos, o país testemunhou um ressurgimento do ativismo social em questões como a justiça racial, a reforma policial e os direitos dos imigrantes. Movimentos como Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, e March for Our Lives, Marcha pelas Nossas Vidas, mobilizaram milhões de pessoas em todo o país para protestar contra a brutalidade policial, o racismo sistêmico e a violência armada. Esses movimentos sociais demonstram a contínua luta por igualdade, justiça e direitos humanos nos Estados Unidos. Eles destacam o poder da mobilização popular e do ativismo cívico, na promoção de mudanças significativas na sociedade e na defesa dos direitos e interesses das comunidades marginalizadas e oprimidas. Os Estados Unidos são amplamente reconhecidos como uma das principais potências econômicas do mundo. Com uma economia altamente desenvolvida e diversificada, o país desempenha um papel central nos mercados globais, influenciando o comércio, as finanças e a inovação em todo o mundo.
A força econômica dos Estados Unidos é impulsionada por uma série de fatores, incluindo seu grande mercado consumidor, infraestrutura avançada, sistema financeiro sofisticado, recursos naturais abundantes, e uma força de trabalho altamente qualificada e inovadora. O país possui uma economia de mercado capitalista, onde as forças do mercado desempenham um papel fundamental na alocação de recursos e na determinação dos preços. Isso tem incentivado a competição, a inovação e o empreendedorismo, contribuindo para o dinamismo e a resiliência da economia americana. Os Estados Unidos têm uma vasta gama de setores econômicos, incluindo manufatura, tecnologia, serviços financeiros, agricultura, energia, saúde e entretenimento. Grandes empresas americanas, como Apple, Amazon, Google, ExxonMobil e Walmart, exercem influência significativa nos mercados globais e contribuem para a prosperidade econômica do país. O país também é um líder em pesquisa e desenvolvimento, investindo bilhões de dólares em inovação em diversos campos, como tecnologia da informação, biotecnologia, energia renovável, defesa e espaço. Esses investimentos em P&D ajudam a impulsionar a inovação, promovendo o crescimento econômico e a competitividade internacional. Além disso, os Estados Unidos são um importante centro financeiro global, com Wall Street em Nova York sendo o epicentro das atividades financeiras do país. O mercado de capitais dos Estados Unidos é o maior e mais líquido do mundo, com a Bolsa de Valores de Nova York, e a Nasdaq, desempenhando um papel fundamental na captação de capital para empresas americanas e internacionais. O dólar americano é amplamente utilizado como moeda de reserva em todo o mundo, e é considerado uma das moedas mais estáveis e confiáveis do mercado financeiro internacional. Isso dá aos Estados Unidos uma vantagem significativa no comércio internacional e nas transações financeiras globais. No entanto, apesar de sua posição como potência econômica dominante, os Estados Unidos enfrentam desafios econômicos, como desigualdade de renda, disparidades regionais, déficits orçamentários e dívida pública crescente. Gerenciar esses desafios continua sendo uma prioridade para os formuladores de políticas, à medida que o país busca sustentar e fortalecer sua posição como líder econômico global. A cultura norte-americana é extremamente diversificada e influente em todo o mundo, refletindo a rica mistura de tradições, valores, crenças e práticas de uma nação formada por uma ampla variedade de origens étnicas, culturais e religiosas. Com uma história de imigração e assimilação, os Estados Unidos se tornaram um caldeirão cultural onde diferentes grupos étnicos e culturais contribuem para uma identidade nacional única. A cultura norte-americana é frequentemente associada à ideia de americanismo, que valoriza a liberdade individual, a democracia, a igualdade de oportunidades e a busca pela felicidade. Esses valores fundamentais são enraizados na Declaração de Independência e na Constituição dos Estados Unidos, e têm moldado a identidade e os ideais do país ao longo de sua história. A diversidade é uma característica distintiva da cultura norte-americana, refletida na variedade de idiomas, culinárias, práticas religiosas, trajes, músicas e artes visuais encontradas em todo o país. Os Estados Unidos são conhecidos por sua indústria cinematográfica em Hollywood, que produz uma grande variedade de filmes que cativam audiências em todo o mundo. Além disso, a cultura popular norte-americana é influente em muitos aspectos da vida cotidiana em todo o mundo, desde a moda e a culinária até os padrões de consumo e o entretenimento. Marcas e produtos norte-americanos, como Coca-Cola, McDonald's, Nike e Apple, são reconhecidos globalmente e têm um alcance e influência significativos. Os Estados Unidos também têm uma rica tradição literária, com escritores renomados como Mark Twain, Ernest Hemingway, Toni Morrison e Stephen King, contribuindo para a cânon literária do país. A literatura norte-americana aborda uma ampla gama de temas e experiências, refletindo as complexidades da sociedade e da história do país. A cultura norte-americana vai além da sua expressão artística e abrange uma ampla gama de aspectos sociais, comportamentais e institucionais. Por exemplo, a religião desempenha um papel significativo na vida cotidiana de muitos americanos, com uma variedade de tradições religiosas representadas em todo o país, incluindo o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo, entre outros.
A comida também é uma parte essencial da cultura norte-americana, com uma grande variedade de pratos regionais e étnicos que refletem a diversidade do país. Desde hambúrgueres e pizzas até tacos e sushi, a culinária nos Estados Unidos é uma fusão de influências culturais de todo o mundo. O esporte é outra faceta importante da cultura norte-americana, com o futebol americano, o beisebol, o basquete e o hóquei no gelo, sendo alguns dos esportes mais populares do país. Os eventos esportivos, como o Super Bowl e as finais da NBA, são amplamente assistidos e celebrados em todo o país, reunindo comunidades e fãs de todas as origens. Além disso, os Estados Unidos têm uma forte tradição de voluntariado e filantropia, com muitos americanos dedicando seu tempo e recursos para apoiar causas sociais e comunitárias. Organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade desempenham um papel vital na prestação de serviços e no apoio aos necessitados em todo o país. A educação também é valorizada na cultura norte-americana, com uma ênfase na obtenção de diplomas universitários e na busca pelo sucesso acadêmico e profissional. Universidades e faculdades de prestígio, como Harvard, Stanford e MIT, atraem estudantes de todo o mundo e são reconhecidas por sua excelência acadêmica e pesquisa inovadora. A cultura popular norte-americana é muitas vezes criticada por sua comercialização excessiva e superficialidade, mas também é elogiada por sua capacidade de refletir e desafiar as normas sociais e culturais. Em última análise, a cultura norte-americana é um reflexo da diversidade, criatividade e complexidade de uma nação que continua a evoluir e se reinventar ao longo do tempo. A arquitetura e a arte nos Estados Unidos refletem uma rica diversidade de estilos e influências ao longo da história do país. Desde as influências coloniais europeias até as inovações contemporâneas, a arquitetura e a arte nos Estados Unidos abrangem uma ampla gama de estilos e movimentos. Na arquitetura, os Estados Unidos são conhecidos por uma variedade de estilos, incluindo a arquitetura colonial, com suas casas de estilo georgiano e federal encontradas principalmente na região nordeste do país. Em seguida, o estilo gótico vitoriano, que é caracterizado por suas casas ornamentadas com torres, varandas e detalhes intricados, tornou-se popular durante o século XIX. Durante o século XX, os Estados Unidos viram o surgimento de uma variedade de estilos arquitetônicos, incluindo o movimento Arts and Crafts, conhecido por suas linhas simples e materiais naturais, e o movimento modernista, que enfatizava a funcionalidade, simplicidade e uso de materiais industriais. Grandes cidades como Nova York, Chicago e Los Angeles são conhecidas por sua arquitetura icônica, com arranha-céus impressionantes como o Empire State Building, o Chrysler Building e a Torre Willis, que dominam o horizonte urbano. No campo da arte, os Estados Unidos têm uma vibrante cena artística que abrange uma ampla gama de estilos e movimentos. Durante o século XIX, artistas como Thomas Cole e Frederick Edwin Chart foram pioneiros do movimento paisagístico americano, que celebrava a beleza natural do país através de pinturas de paisagens exuberantes. No século XX, o expressionismo abstrato emergiu como um movimento dominante na arte americana, com artistas como Jackson Pollock, Mark Rothko e Willem de Kooning, ganhando destaque por suas pinturas emocionais e gestuais. Além disso, os Estados Unidos são conhecidos por sua rica tradição de arte popular, incluindo a arte folclórica, a arte naif e a arte outsider, que celebram a cultura e as tradições do país de uma forma única e autêntica. A cena artística contemporânea nos Estados Unidos continua a prosperar, com uma ampla gama de artistas e movimentos explorando uma variedade de mídias e temas. Galerias de arte, museus e instituições culturais em todo o país oferecem oportunidades para os visitantes explorarem e apreciarem a riqueza da arte americana, desde as obras clássicas até as mais contemporâneas e inovadoras. A música e a dança desempenham um papel significativo na cultura dos Estados Unidos, refletindo a diversidade e a riqueza das tradições musicais e coreográficas do país. Com uma história que abrange uma variedade de gêneros e estilos, a música e a dança nos Estados Unidos têm influenciado e inspirado pessoas em todo o mundo. A música norte-americana é marcada por uma variedade de gêneros distintos, cada um com suas próprias origens e características únicas.
O blues, originado nos campos de algodão do sul, é conhecido por sua expressão emocional e narrativa, influenciando uma série de gêneros musicais, incluindo o rock e o jazz. O jazz, uma forma de música nascida em Nova Orleans no final do século XIX, é amplamente considerado uma das maiores contribuições dos Estados Unidos para a música mundial. Com sua improvisação criativa e ritmos complexos, o jazz se tornou uma forma de expressão artística que continua a influenciar músicos e ouvintes em todo o mundo. O rock and roll, outro gênero musical pioneiro, emergiu nos anos 1950 e rapidamente se tornou uma força dominante na música popular. Artistas como Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard ajudaram a popularizar o gênero, que evoluiu ao longo das décadas para incluir uma variedade de subgêneros, como o rock clássico, o punk rock, o heavy metal e o indie rock. Além disso, os Estados Unidos são conhecidos por sua contribuição para a música pop, com artistas como Michael Jackson, Madonna, Beyoncé e Taylor Swift, alcançando fama internacional e influenciando a cultura popular global com seus hits contagiantes e performances icônicas. Na dança, os Estados Unidos têm uma rica tradição que abrange uma variedade de estilos e formas de expressão. Desde os movimentos enérgicos e sincopados do jazz, até a elegância e graciosidade do balé clássico, a dança nos Estados Unidos reflete a diversidade cultural do país. Além disso, a cultura hip-hop, originada nas comunidades afro-americanas e latinas, nas décadas de 1970 e 1980, trouxe uma nova forma de expressão artística através da dança de rua, incluindo estilos como breaking, popping e locking. O hip-hop tornou-se uma parte integrante da cultura juvenil nos Estados Unidos, e influenciou uma série de estilos de dança em todo o mundo. Com uma cena musical e de dança tão diversificada e vibrante, os Estados Unidos continuam a ser um centro de inovação e criatividade na música e na dança, deixando um impacto duradouro na cultura global. Ao longo da história, os Estados Unidos têm sido lar de uma vasta gama de personalidades notáveis, cujas contribuições transcendem fronteiras e impactam diversas esferas da sociedade. De artistas a inventores, de ativistas a empresários, essas figuras influentes moldaram a cultura, a política, a ciência e o entretenimento, deixando um legado duradouro que continua a inspirar e influenciar gerações posteriores. Oprah Winfrey, nascida em 29 de janeiro de 1954 em Kosciuszko, Mississippi, é uma renomada apresentadora de televisão, produtora, atriz e filantropa. Sua trajetória inspiradora começou como âncora de um programa matinal local em Baltimore, Maryland, antes de ser contratada para apresentar o talk show The Oprah Winfrey Show, que se tornou um dos programas de maior sucesso na história da televisão. Ao longo de décadas, Winfrey cativou audiências em todo o mundo com seu carisma, empatia e abordagem franca em uma variedade de tópicos, desde questões sociais até autoaperfeiçoamento. Além de seu trabalho na televisão, Oprah Winfrey é reconhecida por suas realizações como produtora, tendo fundado sua própria empresa de produção, a Harpo Productions, que produziu uma série de programas de televisão, filmes e projetos de mídia. Sua influência vai além do entretenimento, com Winfrey usando sua plataforma para promover a literatura, a educação e a filantropia. Ela é uma defensora ativa de várias causas sociais, e fundou a Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, na África do Sul, proporcionando oportunidades educacionais para meninas desfavorecidas. Oprah Winfrey é amplamente reconhecida como uma das mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo, deixando um legado de empatia, liderança e impacto positivo. Michael Jordan, nascido em 17 de fevereiro de 1963 no Brooklyn, Nova York, é um ícone do basquete mundialmente reconhecido. Sua carreira extraordinária começou na Universidade da Carolina do Norte, onde ele ganhou o campeonato da NCAA, em 1982. Jordan entrou para a NBA em 1984, como a terceira escolha geral do draft pelo Chicago Bulls, e rapidamente se destacou como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ao longo de sua carreira, Jordan conquistou 6 campeonatos da NBA com os Bulls, acumulou 5 prêmios de MVP da NBA, e 14 seleções para o All-Star Game, solidificando seu status como uma lenda do esporte.
Além de suas conquistas no basquete, Michael Jordan deixou um legado duradouro como empreendedor e figura influente na cultura popular. Ele é o fundador e proprietário majoritário do Charlotte Hornets, uma franquia da NBA, e também é conhecido por sua marca de calçados e roupas esportivas, a Jordan Brand, que se tornou uma das mais bem-sucedidas e reconhecíveis do mundo. Jordan transcendeu o esporte para se tornar um ícone global, inspirando gerações de atletas e fãs com sua ética de trabalho incansável, determinação e competitividade inigualável. Maya Angelou, nascida em 4 de abril de 1928, em St. Louis, Missouri, foi uma renomada escritora, poeta, ativista dos direitos civis e artista performática. Sua jornada começou com uma infância difícil, marcada por adversidades e trauma. No entanto, Angelou encontrou refúgio na literatura e na poesia, e sua determinação a levou a uma carreira notável como uma das vozes mais influentes da literatura americana. Sua obra mais conhecida, You Know Why the Caged Bird Sings, é uma autobiografia aclamada que retrata sua infância e juventude, explorando temas de identidade, raça e resiliência. Além de suas obras literárias, Maya Angelou teve um impacto significativo como ativista e defensora dos direitos civis. Ela foi uma voz poderosa na luta pela igualdade racial e pelos direitos das mulheres, usando sua arte e sua plataforma para promover a justiça social e a reconciliação. Sua influência transcendeu fronteiras e gerações, inspirando milhões em todo o mundo com sua poesia poderosa, sua escrita perspicaz e sua dedicação incansável à causa da humanidade. Maya Angelou deixou um legado duradouro como uma das vozes mais distintas e respeitadas da literatura americana, e uma figura inspiradora na luta por justiça e igualdade. Steve Jobs, nascido em 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, Califórnia, foi um visionário empreendedor e cofundador da Apple Inc. Sua jornada começou na garagem de seus pais, onde ele e seu amigo Steve Wozniak montaram o primeiro computador pessoal da Apple, o Apple I. Esse foi o ponto de partida para uma carreira marcada pela inovação e pela criação de produtos revolucionários que transformaram a indústria de tecnologia. Jobs é mais conhecido por seu papel na criação do Macintosh, iPod, iPhone e iPad, dispositivos que não apenas mudaram a forma como interagimos com a tecnologia, mas também influenciaram profundamente a cultura e a sociedade modernas. Além de suas contribuições para a tecnologia, Steve Jobs deixou um legado como um líder inspirador e um ícone do empreendedorismo. Sua visão, paixão e perfeccionismo moldaram a cultura da Apple, e inspiraram inúmeras pessoas ao redor do mundo a perseguir seus próprios sonhos e inovações. A influência de Jobs vai além do mundo da tecnologia, deixando uma marca indelével na história como um dos maiores visionários e líderes empresariais do século XXI. Serena Williams, nascida em 26 de setembro de 1981, em Saginaw, Michigan, é uma das tenistas mais renomadas e bem-sucedidas da história. Sua jornada no mundo do tênis começou em uma idade jovem, inspirada por sua família de atletas e treinada por seu pai, Richard Williams. Ao longo de sua carreira, Serena conquistou numerosos títulos de Grand Slam, incluindo 23 títulos individuais de simples, tornando-se uma das jogadoras mais condecoradas de todos os tempos. Sua habilidade atlética, força mental e determinação, a destacaram como uma verdadeira lenda do esporte. Além de suas conquistas no tênis, Serena Williams tem sido uma figura influente dentro e fora das quadras. Ela é conhecida por sua defesa da igualdade de gênero e pela promoção da diversidade no esporte. Fora do mundo do tênis, Williams é uma empresária de sucesso, envolvida em uma variedade de empreendimentos comerciais, incluindo moda e negócios de beleza. Sua influência transcende o esporte, inspirando milhões de pessoas em todo o mundo a perseguir seus sonhos, quebrar barreiras e se esforçar para alcançar a grandeza. Elvis Presley, nascido em 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, Mississippi, foi um dos músicos mais influentes e icônicos do século XX. Sua jornada começou como um jovem talentoso que misturava uma variedade de influências musicais, incluindo blues, gospel e country, para criar um som único que viria a ser conhecido como rock and roll. Presley rapidamente se tornou uma sensação cultural, conquistando fãs em todo o mundo com sua voz poderosa, presença de palco carismática e estilo inconfundível. Além de suas conquistas musicais, Elvis Presley deixou um legado duradouro na cultura popular.
Ele foi pioneiro em uma nova era na música, quebrando barreiras raciais e revolucionando a indústria fonográfica. Sua influência transcendeu gerações, moldando não apenas o mundo da música, mas também a moda, o entretenimento e a própria ideia de celebridade. Elvis Presley é reverenciado como o rei do rock and roll, e sua contribuição para a cultura popular é inegável, deixando uma marca indelével na história da música. O rico e diversificado panorama de personalidades notáveis dos Estados Unidos é testemunho do espírito empreendedor, criativo e inovador que define a nação. Suas histórias de sucesso, superação e liderança inspiram não apenas os americanos, mas também pessoas ao redor do mundo, destacando o impacto duradouro que indivíduos determinados e visionários podem ter na construção de um futuro melhor. Os Estados Unidos da América representam uma nação de vasta complexidade e influência global, cuja história abrange desde os primeiros povos indígenas até a formação de uma república democrática. Desde a chegada dos colonizadores europeus até os movimentos de independência, como a Declaração de Independência em 1776, o país passou por uma série de transformações significativas que moldaram sua identidade nacional e trajetória. Ao longo dos séculos, os Estados Unidos enfrentaram desafios como guerras, lutas pelos direitos civis e mudanças sociais, refletindo uma história marcada por conflitos e progressos. A diversidade étnica, cultural e geográfica dos Estados Unidos é uma característica fundamental que contribui para sua riqueza e dinamismo. Desde a colonização europeia até a imigração contemporânea, o país tornou-se um caldeirão de culturas e tradições, influenciando não apenas sua política e economia, mas também sua expressão cultural e identidade nacional. Além disso, a expansão territorial, que incluiu aquisições como a compra da Louisiana e a anexação do Texas, desempenhou um papel crucial na definição dos limites geográficos e da influência do país ao longo do tempo. No cenário político, os Estados Unidos estabeleceram-se como uma das principais democracias do mundo, com um sistema de governo baseado na separação de poderes e na proteção dos direitos individuais. Ao longo de sua história, o país testemunhou líderes notáveis, tanto na esfera política quanto na sociedade civil, que moldaram sua direção e visão. A economia americana também desempenhou um papel central no cenário mundial, impulsionada pela inovação, empreendedorismo e um sistema de livre mercado que fomenta a competição e o crescimento. Hoje, os Estados Unidos permanecem como uma das principais potências econômicas e políticas do mundo, exercendo uma influência global em áreas que vão desde a tecnologia até a cultura popular. No entanto, o país enfrenta desafios contínuos, incluindo questões de desigualdade, mudanças climáticas e divisões políticas internas. À medida que avança para o futuro, os Estados Unidos enfrentam a tarefa de reconciliar sua história complexa e diversificada com uma visão coletiva de progresso e unidade. Em meio a desafios e oportunidades, o espírito empreendedor, a resiliência e a capacidade de inovação dos americanos continuam a ser pilares fundamentais na construção de um futuro sustentável e próspero para as gerações vindouras. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.